Graça e luz, meu irmão, minha irmã, da parte de Deus, Evangelho do 32º domingo do tempo comum. Possamos iniciar em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho se encontra lá em João 2, do 13 ao 22. Diz assim a palavra de Deus para nós. Estavam próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos nos contextualizar aqui neste Evangelho. Veja, a Páscoa, ele é um dos dias, ou se não, o dia mais importante para os judeus. Páscoa significa passagem. Passagem é a libertação do povo que estava aprisionado no Egito, essa passagem até a terra prometida. Então, o povo sempre celebra a Páscoa como algo importante, essa passagem, essa libertação. Então, quando nós estamos falando de Páscoa, nesse contexto, nós estamos falando dessa passagem do povo do Egito para a terra prometida, da libertação do povo do Egito. Porque aqui, Cristo ainda não tinha sido entregue na cruz, Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado. Para nós, a Páscoa é paixão, morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição do Senhor é a nossa Páscoa, é o que nós celebramos. Mas aqui o povo celebra a passagem do povo do Egito. Também é importante nós também entendermos aquilo que já foi explicado na primeira leitura sobre o templo. O templo do povo judeu era algo muito sagrado. Deus habitava no templo. Era uma forma do povo se encontrar com Deus. Ele se encontrava no templo. Para nós nos encontramos com Deus no templo. Podemos nos encontrar com Deus em casa, podemos nos encontrar com Deus no trabalho, na escola. Deus está conosco. Nós nos encontramos com Ele, temos essa intimidade com o Senhor em todo local. Não tirando, isso é muito importante nós enfatizarmos, que Deus também habita no templo, nas igrejas. E nós precisamos ter essa importância de também irmos ao encontro do Senhor no templo, na igreja. Porque às vezes a gente coloca esse contexto de que nós podemos nos encontrar com Deus em casa, no trabalho, na escola, aonde nós formos, a gente começa a ficar acomodado. Não, eu me encontro com Deus em casa, então eu não preciso ir para a Santa Missa, eu não preciso ir para a celebração, eu não preciso ir para o grupo de oração. Não é assim. Nós precisamos nos encontrar com Deus em sua casa, na casa do Senhor, que é a igreja. E nós também devemos nos encontrar com Deus na nossa casa, aonde nós formos. Então, só enfatizando essa importância de nós estarmos indo à casa do Senhor. Bom, então vamos adentrar mais na leitura. Veja, Jesus ele está subindo a Jerusalém, e ao ir a Jerusalém, ele chega no templo e vê vendedores, cambistas, fazendo da casa, fazendo do templo, comércio. Um verdadeiro comércio. Veja, eu vou trazer de uma forma bem simples para que você entenda. Eu acho muito fantástico essa forma que Jesus, só abrindo um parêntese, dessa pedagogia de Jesus de trazer e mostrar algo do céu simplificando por algo terreno, Por exemplo, o reino de Deus é como um homem que encontra o tesouro no campo, Ele mostra a felicidade da pessoa de encontrar o tesouro, que é essa felicidade de chegarmos no céu. Por isso, quando há essa explicação bem fácil de compreender, eu sempre me lembro dessa pedagogia de Cristo, Então aqui, vamos fechar o parênteses. Por exemplo, o cambista, para que você entenda e compreenda melhor, é como aqui nós moramos no Brasil e a moeda do Brasil é o real. Se eu for para os Estados Unidos e eu levar
a moeda, o real, lá não vai valer de nada. Se eu for comprar alguma coisa nos Estados Unidos com real, eles não vão aceitar essa moeda, porque para eles não valem. Para eles lá, o que vale é o dólar. Então, para que eu consiga comprar algo, eu tenho que fazer essa conversão, essa troca do real para o dólar. Quem faz isso, aqui na leitura para que você entenda, quem está fazendo isso nesse tempo é o cambista. Ele troca a moeda por uma moeda que vale naquela região. Então, esse é o papel do cambista. Então, Jesus chega e vê essa movimentação no templo. O que faz com que o Senhor tenha essa atitude de expulsar todo esse povo do templo é justamente essa corrupção que está acontecendo no templo. Né? Dessa forma de ludibriar o povo. Por isso que nosso Senhor tem essa atitude de expulsar eles, porque eles estão fazendo essa corrupção dentro do templo. É por isso que os discípulos vão lembrar, o zelo pela tua casa me consome. Nós precisamos ter esse zelo pela nossa casa. Não só pela nossa casa onde nós estamos, mas pela nossa casa que é a igreja. A igreja é também nossa casa. Nós precisamos ter esse zelo. Assim como Cristo tem esse zelo pelo templo, nós também precisamos ter esse zelo pelo templo, pela nossa casa. Por isso nós precisamos também refletir. Será que eu teria essa atitude de zelar também pelo templo, pela minha casa, como Cristo também fez? Será que nós teríamos essa atitude de zelar pela doutrina, de zelar pela nossa fé? É para que nós possamos refletir. Nós precisamos zelar da nossa casa. Então, judeus perguntaram ao Senhor que isso não nos dá para agir dessa forma, né? E o Senhor diz, vou destruir esse templo e no terceiro dia irei reconstruir. Né? Nosso Senhor estava falando dele. Ele é esse templo, trazendo, né, aquilo que falava também a primeira leitura, né, que é essa profecia, né, que Cristo era o templo da paixão do Senhor, que ao perfurar o lado sai água que purifica. Quando o profeta Ezequiel fala do lado direito, saía água, e esse rio trazia vegetações e vida. Então nosso Senhor está falando dele. E os judeus não viam isso porque estavam cegos e não conseguiam enxergar Jesus como o Messias, como o próprio Deus. Por isso eles falavam, né, questionaram, mais 46 anos foram precisos para construir esse templo. E você fala que em 3 dias vai construir? Quando nós olhamos para essa realidade que Jesus fala, que vai destruir o templo e reconstruir no terceiro dia, ele está falando da sua paixão, morte e ressurreição. Dessa nova Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Então, quando Jesus ressuscita, vai falar no último versículo, os discípulos acreditaram no Senhor por conta daquilo que ele falou. Nosso Senhor aqui, ele está mostrando que ele é esse templo, está trazendo essa nova realidade de nós celebrarmos a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Então, que nós possamos, a cada dia, nos lembrar que o Senhor, como vai colocar na primeira leitura, é o templo, é esse que faz jorrar essa água que nos lava. E como vai dizer também na segunda leitura, que Cristo, ele é o nosso alicerce, que possamos trazer isso para a nossa vida e a cada dia sermos transformados pelo Senhor. Graças e luz, meu irmão, minha irmã, e Deus te abençoe.